Olá, você está no canal Sagrado Feminino, eu sou Lana. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma consulta aqui no canal. Já agradeço de antemão você que entra já deixando o like, que está hypando os vídeos, que está diariamente aqui se inscrevendo, se tornando membro, minha gratidão. Para você que é novo no canal, prazer, sou Lana, sou daqui do Rio Grande do Sul, seja bem-vindo. Peço que já se inscreva. Um toquezinho, você já está inscrito, tá? Não paga nada. E você ajuda o canal, principalmente se você puder deixar um comentário, nem que seja de figurinhas, e o seu like ajuda muito. Tá bom? Os recadinhos é o de sempre, basta adaptar o gênero e as leituras aqui valem para o momento que você abrir o vídeo aí, não tem um prazo de validade, tá? Só trocar o seu gênero e o da pessoa, só adaptar o que eu estiver dizendo aqui. Pega o que é para você, o que não é, descarta, que é uma leitura coletiva. Não serve para você, é para o coleguinha que está assistindo lá do outro lado, vai chegar aqui. Quer uma consulta particular só na sua energia, manda um e-mail para mim. Lá eu passo o zap e a gente marca a consulta, tá? A agenda de novembro já tá fechada, de dezembro já tá quase fechada também, até porque eu vou trabalhar somente até o dia 20 de dezembro. Depois eu vou tirar uns dias de folga aí, tá? Quem quiser contribuir com o canal, além de hypar, que 3 vezes por semana é grátis, se inscrever que é grátis, se tornar membro aí por um valor bem pequeno, você pode contribuir com o coraçãozinho, valeu demais. Quantas vezes quiser, com o valor que quiser, e o e-mail para pedir consulta também é uma chave Pix, para quem quiser ajudar, que Deus abençoe e multiplique aí na sua vida. Aqui a gente trabalha com mentores, Frei Rogério, Dona Miriam, de vez em quando Dona Rosa aqui trazendo as mensagens. Então é importante que você peça para aquilo que você tem fé, trazer as mensagens aqui e abrir o seu entendimento do que é dito para não entender distorcido. Tem os achadinhos da Laninha Shopee. Para quem quiser aí dar uma olhada depois do vídeo lá, eu coloco bastante coisas legais. Se você entrar pelo meu link lá, para comprar qualquer outra coisa, você já tá ajudando o canal também, tá bom? Tá me ajudando. Vamos começar, Frei Rogério? Mentaliza alguém ou mentaliza você. Às vezes a energia sai espelhada aqui, tá? Temos oração todos os dias às 18. Pode deixar seu pedido de oração que a gente ora por você. Não quer mentalizar ninguém, mentaliza você. Às vezes sai espelhado a sua energia em vez de sair a da pessoa. Ele já sinalizou essa, ó, vocês viram? Tinha saído enforcado ali, que já mostrou, né? Eu embaralhei de novo. Ele mandou tirar essa, saiu pendurado. Essa pessoa que você mentalizou, ou que tá saindo na mesa aí, que tem alguma energia ligada a você, aqui tem uma energia de sofrimento muito grande, tá? É como se as atitudes da pessoa ou a vida da pessoa tivessem em suspenso. Tá? A vida tá toda de ponta cabeça. As emoções, os sentimentos, todos de ponta cabeça, tá? E é proposital? É, porque essa pessoa tá colhendo karma de alguma coisa que ela plantou com você ou com outras pessoas no passado. Ou ela tá sofrendo as consequências das próprias atitudes, porque o pendurado fala que é a teimosia e a rigidez da própria pessoa que não quer mudar a vida dela, os pensamentos dela, as atitudes dela, não muda o ponto de vista, né? E acaba trazendo o próprio sofrimento para ela. Se é uma pessoa muito orgulhosa, muito vaidosa, muito materialista, é uma pessoa muito apegada ao passado, é uma pessoa vitimista, então tudo isso gera o próprio sofrimento da pessoa, porque se vocês analisarem aqui, ele está preso pelo pé. Ele pode sair dessa situação quando ele quiser, mas ele quer continuar estagnado, né, nas atitudes, no pensamento, nas crenças, nos paradigmas, e não muda o ponto de vista, não muda o que ele é, os defeitos, não muda as coisas. Ele precisa, essa pessoa aqui, destruir padrões aí que restringem a felicidade dele ou dela, porque é uma pessoa que está muito infeliz. A rotina está infeliz. Se ele está numa outra relação, está tóxico, está infeliz, mas a pessoa não sai da relação por algum motivo. Ou porque se vitimiza, ele é sempre a vítima, né? Ele nunca faz nada de errado na relação, é os outros que faz. Ou ele não pode sair da relação que ele tá por esse ou aquele motivo, né? De coisas materiais, ele sempre arranja uma desculpa. É o tipo de pessoa
que para cada solução que você dá para resolver um problema dele, ele bota um outro problema em cima. Tá? Ou porque não sai da condição de vítima, ou porque sempre faz a vítima aqui. O Frei Rogério me deu uma mensagem, tá? Tem alguns casos aqui que essa pessoa está se fazendo de vítima e jogando as culpas do que deu errado na relação em você, que você foi a culpada, você foi a causadora. Ele está invertendo a narrativa. Então, por exemplo, se ele traiu, ele adulterou, ele não mudou o que ele tinha de errado nele, nas atitudes, na conduta dele, e agora as pessoas perguntam por que você não está mais com fulano, com a fulana, porque aqui tem muito caso de separação, aqui tem caso de pessoa que não está se falando, de pessoa que bloqueou, foi bloqueada ou ambos se bloquearam. Por que você não está mais com a fulana? Por que o relacionamento não deu certo? Ele está distorcendo a narrativa, ele está dizendo que é porque você traiu, você tinha problemas aí que você era doidinha, né? É traumatizada, ela é louca, ela é doida, né? Ela tem problemas, ela é instável emocionalmente. Eu tentei de tudo por essa pessoa. Ele está invertendo a narrativa para ele sair como a vítima, tá? E aí uma pessoa que ele não gostaria de enfrentar e lidar as situações que ele está enfrentando agora, porque esse aqui ele deve estar com dificuldade financeira, com problemas de saúde, ele ou alguém próximo a ele com esses problemas de saúde, ou tendo que lidar com a doença dos parentes, dos outros. Tá? Ele tá aqui ele tá se sentindo sacrificado ou pressionado, tá? É uma pessoa que tá desanimada, ele tá tendo que se submeter a coisas que ele não gostaria, mas tudo é consequência da causa e efeito, ele plantou, ele tá colhendo, tá? Vou dar um exemplo, a pessoa tá tendo que ir de ônibus pro trabalho, tá? Porque de repente ele fez alguma coisa, vocês terminaram a relação, o carro era seu, você levou o carro, e ele tá a pé, né? Tá tendo que andar de ônibus. E aí ele se lastima e se lamenta que ele tá passando por essa dificuldade e sacrifício. Mas a culpa é dele. Quem mandou ele trair você, ele trocar você, ele tratar você mal, ele não mudar o que ele tinha que mudar de errado nele. É só um exemplo para vocês entenderem. Então, ele é sempre a vítima. Ele é sempre o sacrificado. E essa carta faz isso porque aqui representa muito Odin. O sacrifício de Odin, o sacrifício de Jesus, o sacrifício redentor, né? Odin ficou pendurado lá naquela árvore, no inverno, no frio, na chuva, sem comer, dia e noite lá por não sei quantos dias, sem um olho, né? No sacrifício para ter a visão das runas. Então, é o sacrifício que faz você ter revelações, você cair a ficha de muita coisa, você evoluir emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Só que essa pessoa se recusa. Ele continua repetindo os mesmos erros, né? A mesma problemática, as mesmas atitudes, faz o mesmo nas relações e quer ter resultados diferentes. É por isso que ele não avança, é por isso que ele é sempre o sacrificado, a vítima, ele não sai nunca dessa condição, tá? Ele não muda o ponto de vista, ele não quer rever os conceitos. Para alguns a vida tá um tédio, para outros a vida tá desanimada na rotina, tá ruim, tá? Tá chorando as pitangas para todo mundo, ou então contando a versão dele da história de vocês. Para alguns é uma pessoa, vou dar uma olhada aqui, aqui já fala de vício, neurose, psicose, transtorno mental, algum tipo de transtorno mental ou de personalidade, aqui já fala de uma pessoa muito paranoica. Todo mundo tem inveja dele, todo mundo quer derrubar ele, todo mundo tá conspirando contra ele ou ela. Tá cheio de, se não é vício, é excesso e compulsões, repetições. Tá? Ele tá com problemas energéticos, para algum pode estar magiado, eu vou olhar aqui, porque isso aqui é problema energético espiritual. Ele enfiou os pés pelas mãos com relação a você e agora se arrepende. Ele tá numa situação ou numa posição desconfortável na vida e com relação a você, e a culpa é só dele ou dela. Tá? Para alguns ele tá recolhido para pensar, tá? Em todas as cacas que ele fez e faz, em tudo que ele tem de errado e que ele não assume. Porque ele tá se sentindo numa impotência aqui. Se você bloqueou ele, né? Não pode falar com você porque você fechou o acesso. Aí é a sensação de impotência, né? Para outro, ele tá tendo que abrir mão de coisas, objetivos, prazeres, porque tá numa M, tá? Para outros aqui,
ele tá talvez isolado porque as pessoas estão vendo quem ele de fato é, estão isolando, abandonando, né? Ou ele tá se recolhendo para lamber as feridas, não quer que ninguém veja que ele... Esse aqui, ele tá destruído emocionalmente, a vida dele tá uma bosta, e ele não quer que ninguém veja isso. Até pelo orgulho e pelo ego que ele tem. E aqui é uma pessoa que talvez está só com as pitangas dele lá porque não quer opinião alheia. Sabe? Se tem gente aconselhando, dando opinião, não interessa se é boa ou se é ruim, ele não quer ninguém dando pitaco, acaba se isolando, né? Ou então se acha bom demais para estar com as pessoas e tá se isolando. Ou é aquele tipinho não precisa de ninguém e tá todo ferrado, né? Ele tá precisando de ajuda, ele tá precisando de muita coisa, mas não precisa de ninguém. Então que se lasque e fique lá pendurado de ponta cabeça até que a cabeça exploda, né? O sangue desce todo pra cabeça, porque esse aqui anda com a cabeça cheia, tá? Cheio de preocupação, cheio de problema. Ele precisa mudar hábitos que ele tem nele, mas ele não quer mudar. Defeitos, vicissitudes, não quer mudar. Tá? Ele tá infeliz, tá triste, tá infeliz. Aqui também, ele precisa sacrificar alguma coisa para ele estar com você, ou ele precisava ter sacrificado alguma coisa para estar com você, ele não fez. Né? Talvez ele tinha que sacrificar algum hábito, algum vício, alguma ideologia que ele seguia que fazia mal para a relação, alguma conduta. Talvez ele tivesse que renunciar a uma relação que ele tem, né? Renunciar a um trabalho para se mudar para perto de você. Alguma coisa ele tinha que sacrificar ou renunciar nele ou na vida dele que ele não fez. E agora ele está sofrendo a consequência disso. Se ele perdeu você, né? Se vocês não estão se falando, se ele está na merda aí da vida no geral, até financeira, é por causa disso. Ele está colhendo karma. O que mais temos aqui? É uma pessoa, gente, aqui, que a situação saiu fora do controle, né? Total. Ele deu um tiro no pé, se ele foi blefar, ele deu um tiro no pé, ele calculou mal, se ele manipulou mal. Tava demorando. E aqui, gente, fala de apegos desnecessários. Então, talvez, sabe aquela pessoa teimosa, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, a síndrome de Gabriela? Não quis mudar, e aí perdeu. Tá perdendo. Tá perdendo oportunidades, perdendo de crescer financeiramente, crescer na profissão. Tá tudo em suspenso. Tá tudo parado, tudo congelado, parece que nada vai para frente. Esse aqui, ele quis dançar muito conforme só a música dele, né? Ou queria fazer você dançar conforme a música dele, deu errado. Tá? Alguma coisa deu errado aqui. E tem uma questão para alguns. Essa posição das pernas simbolizava muito antigamente os magistrados que faziam essa postura aqui, tá? Então pode ser que tenha uma questão de ele se sente o injustiçado, mas ele foi que fez a injustiça de alguma coisa com você. E agora ele tá tentando inverter isso, tá? Ou então essa pessoa tá com algum problema de justiça, humana ou divina, que realmente ele tá sendo implicado a lei de causa e efeito, até da justiça humana, né? Você fez, você tem que pagar. Seja aí criminalmente, seja num processo civil, tem alguma coisa, porque aqui me chamou a atenção a coisa do magistrado, tá? Das leis. Então, seja a lei espiritual, seja a lei humana, alguns estão com alguma implicação aqui judicial. O que o senhor quer ver mais? Bilhetes. O que a pessoa diria para você, ou você diria para ele se tivesse aí oportunidade ou coragem. Esse aqui, gente, para mim, uma das piores cartas do tarô é o pendurado, tá? Porque quando a pessoa é obrigada aí a começar a colher tudo que ela plantou, e a pessoa que deveria estar começando o processo de individuação, de aprender com as experiências e se recusa. Então você acaba sendo seu próprio inimigo. 2, ele pediu 9. 2. E essas. 3. Para você que é apressadinho, acelera o vídeo aí nas configurações, tá? 3, 4, 5, 6. Essa. 7.
a última. 8 e 9. Das borboletinhas, quantas o senhor vai querer? Só uma. Se ele pedir mais, eu tiro depois. Os outros o senhor vai querer agora ou depois? Tá, no final. O que a pessoa diria pra você, ou você diria pra ela? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, a justiça, ó. Tem alguns aqui, me chamou a atenção, que estão enfrentando mesmo aqui processo criminal, tá? Ou estão em situação de apenado, ou na iminência de virar apenado, ou estão pedindo aí uma revisão de pena, um semiaberto, tornozeleira. Me saiu isso aqui quando eu falei dos magistrados ali, tem mesmo. Ó. Alguns é justiça espiritual, lei de causa e efeito, tá colhendo o que plantou, mas outros é justiça humana. Pode ser desde uma pensão alimentícia que alguém botou no pau, uma Maria da Penha, até algo criminal, pode ser processo de herança, qualquer coisa judicial, tá? Para coisas positivas ou negativas, mas tem. É você que tá pedindo justiça? Tá aí, ó. Talvez ele tá se arrebentando todo aí, gente, porque você pediu justiça e tá sendo feita. Confio demais em todo mundo e sempre me dou mal. Esse aqui realmente, tá? Essa carta é regida por Netuno, tá? Então é uma pessoa muito influenciável, é o piolho, tá? Ele vai pela cabeça dos outros, Maria vai com as outras, os outros é que tomam decisões por ele, ou ele é altamente influenciável pelo que os outros falam, né? Os amiguinhos que levam pra farra, é a família que influencia e ele faz o que influencia a mente dele, é o influenciável, tá? E aí, ó, confia demais em todo mundo e sempre me dou mal. Para alguns casos aqui, é você que está falando isso. Para outros aí, pode ser que ele está colhendo o que ele plantou. Tá? Da mesma forma que ele traiu, porque aqui teve traição, ou de confiança ou de adultério, é o enforcado, pendurado. Da mesma forma que se ele traiu você, agora ele confiou nos outros e levou uma trairagem. É colheita. Sei que sou imaturo e por vezes sou infantil, bastante. Esse aqui é, tá? E tem alguns tons da lua aqui que tem algum transtorno, como eu falei, mental, ou de personalidade, é paranoico, neurótico, psicótico, tem vícios, problemas emocionais e até mentais para alguns. Ciúmes, sentimento de posse e obsessão. Para alguns é por isso que tá sofrendo, né? Porque tá morrendo de ciúmes de você, tem essa obsessão por você, mas não sabe o que fazer, ou não faz nada, ou agora não pode fazer mais nada. Né? Você saiu do controle, as coisas saíram do controle. Aí fica com ciúme, sentimento de posse e obsessão. Principalmente se você já está com outro. Eu uso as nossas diferenças como desculpa para dizer que não daríamos certo. Além de tudo, é covarde para alguns, né? Foi essa desculpinha que ele deu, né? Temos diferença de idade, de social, né? Eu sou rico, você é pobre, ou de raça, de etnia. Né? Temos diferença, não vai dar certo, porque você é uma pessoa muito independente e eu gosto de mandar e controlar, né? Eu quero que você me obedeça e pule na altura que eu mandar, então se você é uma pessoa de personalidade que não aceita, não vamos dar certo. Porque eu gosto de mandar, mas você não gosta de ser submissa e mandado, então não vamos dar certo. É só adaptar o que é. Você é a minha luz e a minha inspiração. Esse aqui, gente, realmente ele tá que nem lâmpada apagada, tá? Se essa pessoa já teve brilho e luz em algum momento, se apagou, tá? Porque se ele sugava a sua luz aqui, gente, e você não tá mais com ele ou com ela, tá desesperado para arranjar alguém para sugar, tá? Para alguém aí que socorra ele, nem que seja emocionalmente, porque ficou sem fonte de suprimento de afeto, de validação, tá sem grana, tá todo ferrado. Tenho medo de você não conseguir me perdoar, é que a cagada deve ter sido grande, né? E aí agora não sabe nem como vai desfazer os nós, dos problemas e obstáculos que ele mesmo arranjou aí para a vida dele com você. Eu achei que outras pessoas seriam como você e me enganei. Tome. Achou que você era só mais uma na fila do pão, que você era substituível, agora não acha ninguém igual, né? Agora tá sofrendo, que sofra. Né, que fique pendurado ali até a cabeça, o sangue todo para a cabeça e a cabeça explodir. Tenho pena não.
Há um abismo entre nós, e para muito abismo foi ele que colocou, para outros ele tá dando desculpa, tá? É bem isso aqui. O Frei Rogério tá frisando que para algumas pessoas ele tá jogando você no fogo para ele ser a vítima. Ah, por que não deram certo? Porque nós tínhamos diferença. Né? Ela era muito instável mentalmente, ela era bipolar, uma hora estava do jeito, uma hora estava de outro, mesmo que ele esteja projetando em você, invertendo a história. Né? Tem um abismo entre nós, somos muito diferentes, tinha diferença de idade, né? De temperamento, ele tá fazendo você ser a bruxa, o bruxo da história e ele é a vítima. Né? Não demos certo por isso, isso e isso, mas ele joga as culpas tudo em você, ele é a vítima. Né? Se ele era o doido, descompensado, aqui o perturbado da mente, ele joga você. Né? Ela tinha problema de depressão, ela era louquinha, ele era louquinho, ele tá invertendo toda a narrativa e jogando a culpa toda em você, mesmo que seja nas pequenas coisas. Né? Ele não tá dizendo, olha, por que não deram certo? Porque eu chifrei, eu traí. Não, é que nós tínhamos diferença, né? Nós não dávamos certo, tínhamos aí uma nossa divergência. É esse caô aí que ele tá dando. Não me conforme não ter mais você na minha vida. É só chorar porque para alguns é para sempre, né? Não tem volta, porque realmente para alguns tem um abismo que ele colocou aqui. Ele passou a fronteira do aceitável, do limite no que ele fez. Talvez ele já tenha essa repetição em outras relações ou ele repetiu com você várias vezes e você perdoou, aceitou até que você cansou. Porque esse aqui ele tem uma repetição de padrão, tá? Que ele não muda, seja com você ou em outras relações, e a culpa nunca é dele. Tá? A culpa é sempre do outro, é o outro que tinha problemas, o outro que não se adequou, o outro que não serviu, o outro que não merece ele. Nunca é culpa dele. Né? É aquele tipo de pessoa que ele te senta mamona, e aí você vai embora, e aí perguntam para ele, por que você separou? Ah, porque nós tínhamos diferença de personalidade, mas ele não conta que é porque ele bateu em você. É só um exemplo, tá? Então aqui é uma pessoa que ele é sempre a vítima e ele preza esse vitimismo e vai contar essa história para a próxima pessoa. Talvez ele tenha feito isso com você no passado. O Frei Rogério está dizendo aqui, ó, que para alguns casos foi esse conto da carochinha que ele contou para você. A ex dele era louca, ela batia nele, ela era traidora, ela traiu ele, ela não prestava, ela judiava dele, ela não cuidava dele. Ele fez a vítima total e você, tadinho, né? Uma pessoa tão boa, aí você comprou o gato por lebre, o catfish. E aí agora ele vai fazer o mesmo com você, tá? Quando ele arranjar a próxima pessoa aqui, se já não arranjou, se já não tem, ele vai contar para a pessoa exatamente a mesma história. Você que era perturbada, você que era difícil, vocês que não davam certo pela personalidade, você traiu, você mentiu, você enganou. Ele faz isso como repetição de padrão. Tá? Ele é sempre a vítima de todo mundo que passou nos relacionamentos aí com ele. Ele nunca é o culpado de nada. E ele faz isso para despertar empatia das pessoas e principalmente pessoas que não conhecem ainda. Tá? Então, para pessoas que já conhecem, ele não vai botar esse caô. Mas para uma pessoa nova que ainda não sabe o modus operandi dele e o passado dele, o que ele já fez de errado, o que ele faz, o que ele tem de problemática aqui, ele conta a versão dele que ele é a vítima. Tem alguns aqui que se tem vício de bebida, de jogo, de entorpecente, qualquer coisa, ele chega conhecendo a pessoa dizendo que ele já teve no passado problema com isso e que ele hoje não tem mais, e é mentira. Ele continua fazendo uso ou tendo a problemática, ele mente que não tem. Tá? Ele é sempre a vítima, ele sempre tem uma justificativa. Vamos ver mais? Como essa pessoa tá vendo você hoje? Pensamentos, sentimentos dele, como ele tá vendo você, as suas atitudes. A torre, 3 de espadas. Aqui é o seguinte, tá? Pensamentos e sentimentos de como ele tá vendo você hoje, que você isolou, né? Que da sua parte para muitos aqui foi finish mesmo, acabou. Tá? Foi ruptura mesmo, término mesmo, você bloqueou, você parou de falar, você quer mais a distância e botou limite. Então, para alguns aqui, como ele tá vendo você no pensamento dele,
Que você isolou ele ou você tá isolada, você não quer mais saber. Tá? Que aqui as bases sólidas que ele achava que tinha, aí muito garantido com você, ele não tem mais. Que o sofrimento que ele causou para você, emocional, financeiro, físico, a destruição foi tão grande que ele enxerga aqui que você tá mais querendo distância. Que da sua parte realmente é o fim. O pensamento dele é esse, tá, gente? Depois vocês me digam se ele tá certo ou não. Mas o pensamento dele é esse, é por isso que ele tá tão destruído, porque ele tá constatando que realmente ele destruiu tudo aí, da relação. Que realmente é karma de novo, ó. A torre é karma aqui, que ele tá colhendo lei de causa e efeito, o que ele fez pra você, agora você tá tendo a consequência. Que é não só você ter se afastado e não querer mais saber, de ser definitivo aí da sua parte, como não tem mais como ele consertar, como tudo que ele tá passando de novo, problema, dificuldade, falta de dinheiro, doença dele, doença da família, pequenos acidentes, domésticos ou fora de casa, ou desemprego, falência, tudo de ruim que ele está colhendo é a semente do que ele plantou e que a consequência do que ele fez para você é você não querer mais saber. Por isso que ele está detonado. Esse aqui, realmente, tá? Ele tá num colapso aqui, gente, emocional. Mas, Lana, eu vejo essa pessoa aí na internet, tá sorrindo, lindo, leve, solto. Gente, isso é só aparência, é casca, tá? Essa pessoa emocionalmente, gente, energeticamente, espiritualmente, isso aqui é destruído. Ele pode estar fingindo para quem ele quiser que tá lindo, maravilhoso e bem. Eu viro sapo se essa pessoa aqui, quando tá sozinho, tá? Não tá até com pensamentos aí de coisa negativa contra ele mesmo, mas ele tenta desesperadamente não pensar. E de novo, o que move ele é o orgulho, o ego e a vaidade. Então ele só não tá pior porque ele se apega nesse ego dele, nessa vaidade, nesse orgulho. Tá vivendo pela força do orgulho, do ego e do ódio, porque essa pessoa realmente, tá? Isso aqui é uma destruição emocional, que se ele tinha algum vício, ele recaiu. Se ele tinha algum excesso ou compulsão, ele tá pior, tá? Então, se tinha vício de contatinho, de pornografia, tá pior. Se ele tinha vício de se validar em rede social, tá pior. Se ele tinha vício de jogo, bebida, entorpecente, caso das primas, sei lá o que, tá pior. Porque ele tá tentando desesperadamente usar como válvula de escape. Tá se afundando na a ruína da personalidade, tá em colapso, gente. Tá? Se for uma pessoa aí, gente, que tem problema de transtorno de personalidade, tá? É as feridas narcísicas voltando aí, é a noite escura da alma total, mas como ele se recusa a mudar, nessa noite escura da alma, ele se afunda cada vez mais nesse vazio existencial. Tá? Essa pessoa aí é um morto-vivo ambulante, porque aqui realmente é uma coisa colapsando, tá? Então ele deve estar desesperado aí, gente, mostrando que tá com um, com outro, com um, com outro, tentando se mostrar feliz, que não precisa de ninguém desesperadamente, tá? A palavra que resume essa pessoa é desespero emocional, colapso emocional. Mesmo que tente desesperadamente passar uma outra imagem. E olha aqui, é um 3 de espadas do lado. Tá? É a mente o tempo todo com as 3 espadas ali cravada na pessoa, mexendo com o emocional da pessoa. E como que ele tá vendo você, como você aí não quer mais saber, ele magoou tanto, ele feriu tanto, ele fez tanto, que ele tem plena convicção que você não quer saber dessa pessoa. E isso tá matando ele ou ela, aos poucos, tá minguando. Por quê? Porque saiu do controle. Saiu dos planos dele, ele não controla mais o seu sentimento emocional, ele não controla mais o jogo. A vida dele tá uma bosta. Tá? A gente não tem, olha as 3 cartas que saíram aqui. Gente, são as piores cartas, eu acho que tem no tarô todo de 78 lâminas. É o pendurado, a torre e um 3 de espadas. Tá? E de novo, lei de causa e efeito. Se ele traiu, ele tá sendo traído. Se ele decepcionou, ele tá levando decepção. Tá? É um coração cheio de mágoa, cheio de dor. E ele tenta fazer a vítima. É rejeição, é traição, separação, angústia, sofrimento, abandono. Tudo que ele fez para você, ele tá colhendo.
tá? Se ele rejeitou, agora é ele que tá se sentindo rejeitado de você ter bloqueado, cortado e picado a mula, tá? Realmente aqui a culpa, o remorso, tudo. Ele deve estar fazendo de tudo, gente, para não ficar aí sozinho com os próprios pensamentos. Aí se mata de trabalhar para não pensar, arranja um relacionamento aqui, outro ali, uma boca aqui, outra ali, passando aí vários relacionamentos, nada supre. Tá focando em outras coisas, porque isso aqui é desespero. Então, como ele tá pensando e vendo você, simples, que toda mágoa, decepção, rejeição, traição, adultério, angústia, sofrimento, abandono, tudo que ele fez para você, ele tem plena certeza que você não vai querer de volta a relação. Que realmente aí ele estragou tudo, ele destruiu o relacionamento. Ele destruiu o que tinha com você, isso é bem claro aqui, tá? E que a culpa é única e exclusivamente dele. E ele tenta fugir dessa culpa desesperadamente, focando em outras coisas, ou em excessos, vícios, compulsões, coisas fúteis, superficiais. É como se essa pessoa aí é a morte do ego, tá? É a queda do ego, do orgulho. Aí, ó. Essa pessoa, para alguns casos aqui, realmente ele tá jogando você no fogo. Tá? Isso aqui é fofoca, intriga, tá? Comunicações aqui negativas, ele tá distorcendo toda a narrativa. Para as pessoas ficar com dó dele. Por quê? Porque se ele tiver traços narcisistas, ou narcisismo patológico, ou psicopata, esse tipo de coisa, gente, por que ele tá fazendo isso? Primeiro, porque ele falar isso para as pessoas ficam com dó dele, com empatia, né? Nossa, tadinho, foi abandonado, foi traído, ela tratava ele mal, por isso que terminou. E aí ele ganha o quê? A validação das pessoas. Ele se alimenta dessas validações aí onde ele é a vítima. E segundo motivo, porque daí ele conta uma narrativa diferente e ele sai de bonzinho e você é a culpada. Tá? Então, para alguns casos aqui, em um dado momento, ele achou que a poeira ia baixar e que talvez você fosse voltar atrás na decisão, que você fosse desbloquear, que você fosse correr atrás, que você fosse dar mais uma chance. Teve alguns aqui que eles apostaram nisso, que logo que as coisas, os ânimos acalmassem, ele teria alguma chance com você. E ou ele percebeu que não, ele viu, fosse por rede social, ou porque ele ficou sabendo pela boca de alguém que falou alguma coisa, ele teve certeza que você não ia mais querer falar com ele, ou como estava o seu, né, a sua mágoa, a sua dor, que não tinha mais volta, tá? Porque em alguns momentos ele ficou esperando o momento certo aqui de falar com você ou de você voltar atrás, e não aconteceu para alguns, tá? É como se ele achasse que se ele esperasse, né, as coisas se acalmarem com paciência, deixando para talvez falar com você mais lá na frente, que estaria você mais branda, né? A longo prazo talvez tivesse uma chance, e para muitos ele percebeu que não, né? Que talvez fosse uma coisa aqui que com paciência, com o tempo, você fosse mudar de ideia. E para alguns não aconteceu isso. E de novo, aqui é a hora da colheita, os 7 de ouros, ele está colhendo tudo que ele plantou para você. Ele ficou esperando para ver um momento de investir de novo, de se aproximar de novo. Estava se preparando para isso. Mas para alguns casos, ele viu que não tem como. Então, até as esperanças dele foi por água abaixo. E tem alguns aqui, de novo, ó. Não sei para quem é essa mensagem. Tem alguns que estão em situação de apenado, tá? E essa pessoa está esperando ou receber aí um alvará de soltura, ou terminar a pena, ou botar um semiaberto, uma tornozeleira, uma saidinha de indulto, ou se livrar dos BO que ele tem para pagar na justiça, para ele vir investir em você. Porque por mais que ele tenha certeza que ele estragou tudo lá atrás e tudo mais, essa pessoa está pensando em resolver esses problemas aqui e ainda tentar. Lá no futuro, quando ele resolver os BO dele com a justiça, os problemas que ele tem, ele vinha atrás. Tá? Então aqui, para alguns casos, tem uma pessoa numa condição assim.
tá? Ou ele tá preso de apenado, ou ele tá preso num problema, num casamento, numa situação, que ele conta que quando ele resolver, que tem data certa, mês certo, hora certa para acontecer, né? Ou que tem uma coisa concreta que precisa acontecer, ou uma situação financeira, ou ele resolver um problema, mesmo que já faça tempo ou que demore, essa pessoa ainda pensa em vir falar com você, em tentar uma comunicação, tá? Para alguns, inclusive, o Frei Rogério está dizendo aqui, que é justamente por ele estar na dificuldade que ele não quer que você saiba e não quer entrar em contato. Então, se ele está numa situação de apenado, não quer que você saiba. Se ele está preso numa situação, num problema financeiro, num casamento, numa doença, alguma coisa assim, ele não quer que você saiba. Ele quer resolver primeiro, tá livre, liberto de alguma coisa para daí ele vir. E para alguns, por isso que eu digo, tem data certa, dia certo, mês certo para encerrar e ele ter essa libertação. Eu não sei do que é. Não tá mostrando aqui. E é algo que demora, o que já faz tempo que ele tá tentando solucionar. Ele já tentou solucionar aqui com negociações, tá? Então, se é uma dívida, ele já tentou negociar, ele já tentou usar de documentos, de papéis, de comunicação, de ajuda de pessoas, de ligações sociais para resolver, tá? Ele já tentou aqui através de ligação, de mensagem, resolver os problemas dele com alguém aí de alguma coisa, tá? De uma forma bem prática, de coisas com análise práticas do problema que ele tem. Isso causa uma ansiedade muito grande nessa pessoa, tá? Ele realmente está colapsando aqui, ó. Essa pessoa tá numa pior para alguns. Aqui tem uma pessoa que pode estar até passando por terapia, ou precisaria, ou já fez terapia em algum momento, porque aqui na coletiva pode ter acontecido, estar acontecendo ou prestes a acontecer. Então, se é alguém que já fez terapia, já se internou em clínica de reabilitação, já teve recaídas, ou tá tendo recaída, tá? Porque aqui tem muito essa coisa de terapia, de novo, ansiedade, qualquer tipo de distúrbio, tá? Pode ser aí TDAH, pode ser bipolaridade, pode ser depressão, pode ser transtorno de síndrome do pânico, ansiedade, qualquer transtorno mental, ou qualquer transtorno de personalidade, ou qualquer coisa que levava essa pessoa para um vício, ou excesso ou compulsão. Tá? E para aqueles, tem uns que estão numa dificuldade tão grande que recaíram em algo ou estão para recair. Tá? Pode ser que voltou um estado depressivo, voltou aí a ficar ruim dos problemas que tem emocional ou mental, tem dificuldade financeira, na saúde, saúde física e psíquica. E aqui essa pessoa, para alguns casos, tem uma tensão, algo que precisa ser resolvido com negociação, com conversa, com acordos ou aconselhamento, tá? Então, como essa pessoa tá vendo você aí, ele acha até que para alguns casos você fala mal dele ou dela, né? Não é que fale mal, é que você fala o que a pessoa fez, né? O que ele aprontou para você. Então, como se você tivesse aí contado ou contando para certas pessoas as coisas ruins que ele fez para você, o que você tá tendo que passar por terapia pelo que ele fez para você. Então ele sabe a quantidade de porcaria que ele fez aqui, e ele tá vendo muito que da sua parte, se você tá se tratando, você tá melhorando, seguindo em frente, investindo nas suas coisas, para muitos aqui que você não tá querendo saber dele, nem de voltar para ele, nada. E tem alguns aqui que ainda tem esperança de quando ele resolver os BO dele, ele tentar uma aproximação. E tem outros que já viram que é game over. Não tem mais o que fazer, é por isso tanto sofrimento. O que essa pessoa pretende fazer em relação aí a vocês, para aqueles que estão esperançosos aqui ainda? É uma pessoa aqui que para alguns casos tinha muito contatinho, pego e não me apego. Tá? Para outros escutou muito a influência mesmo aqui de familiares, amigos, tá? Escutou todo mundo, priorizou todo mundo e não você. Ou os amiguinhos que levam pro boteco, os familiares. Ele priorizou outras pessoas, outras coisas, ouviu todo mundo. Aqui, ó. Eu perguntei o que essa pessoa pretende fazer em relação a você. Meu Deus, é o diabo, gente.
capiroto na mesa. Olha, o que ele pretende fazer no momento é nada. Tá? Porque o diabo aqui, o capiroto, ele fica em cima do muro. Tá? E ele não fala, não comunica. Então, se ele tá múmia paralítica no falar e na atitude, vai continuar. Principalmente para os casos que ele precisa resolver a problemática dele. Tá? E aqui já vou dizer, para alguns casos, também não tá falando e fazendo nada porque essa pessoa tá magiada, tá? Para alguns tem, isso aqui é magia. Diabo com pendurado, isso aqui é magia. Tá? É por isso, para alguns, inclusive, magia de destruição de alguém querendo se vingar dele ou dela. Pode ser uma ex, pode ser alguém do trabalho, alguém querendo se vingar, fosse de coisa amorosa ou não. É por isso que ele tá todo lascado, ferrado, até financeiramente. E de novo, ó, gente, é as cartas que falam de karma, tá? Karma, karma e karma. O diabo, a torre e o pendurado. Se você não acredita em mim, vá olhar na internet, tá? Mas é as 3 cartas que falam aqui de karma. Só faltou para completar essa eremita. Tá? Que lei de causa e efeito. Então, realmente, aí, a providência tá permitindo essa pessoa se esbagaçar assim para ver se ela muda e aprende alguma lição, tá? Não vai pelo amor, vai pela dor. E tem uns aqui que só tomam na cabeça e não aprende. A pessoa já foi destruída de todas as formas, tá lá no fundo do poço, gente, não muda. É a teimosia em pessoa isso aqui, ó. É por isso que tá sofrendo tanto e vai piorar, tá? Para essa pessoa aqui vai piorar, é só o princípio das dores. E quanto mais ele quiser se manter no orgulho, no ego de pé, mais a providência vai vergar essa pessoa. Quanto mais ele não mudar, continuar fazendo mal para os outros, destruindo os outros, não muda os vícios, as condutas, as atitudes, as crenças, preconceitos, né? O que ele faz de errado, porque aqui, ó, de novo, é vício, é excesso, excesso de mentira, excesso de agressividade, excesso de lascívia, tudo que não presta, os 7 pecados capitais. Gente, onde é que vocês foram arranjar esse ser humano, tá? Porque esse aqui, gente, ele é todo torto. Ele é torto no caráter, ele é torto no espiritual, ele é torto no emocional. Tá? É uma pessoa aqui, eu não vou mentir do que tá aparecendo aqui. Para alguns até, gente, altamente tóxica. E é tóxico porque é mal. Para alguns é uma pessoa má, não é para todo mundo, tá? Para alguns aqui é só um orgulhoso, teimoso que só faz cagada e que não aprende e que tá sofrendo consequências de tudo isso. Mas tem alguns poucos aqui que a pessoa é maligna mesmo, tá? Eu não vou mentir. É o tipo que ela tem prazer na dor do outro. Dor física, dor psicológica, tá? Ela faz o mal e se sente bem em fazer o mal. Tem uns aqui, uma minoria, mas tem, que é maligno, tá? E essa pessoa é cheia de capiroto. Esses que são malignos, gente, eles são cheios de espírito ruim, que acompanha. Seja acompanhando do vício, do caráter, da maldade, da lascívia, das promiscuidades que tem, das nojeiras que faz sexual. Então tem uns aqui, gente, que realmente não é gente do bem não, tá? É uma pessoa tóxica, maligna, ruim, má e toda errada do caráter, toda ferrada. Então para alguns foi livramento você não tá com essa pessoa, tá? E para outros é alguém que não é mal, mas faz tudo errado, pelos motivos errados e continua repetindo e como tem muito ego e muito orgulho não se rende. Tá? Inclusive para aqueles que já tiveram em condição de apenado ou tão é o tipo de pessoa que ele já chegou no mais baixo que um ser humano poderia descer, né? Que é a privação da liberdade. E ainda assim essa pessoa não muda. Ela continua cabeçuda, teimosa, orgulhosa, vaidosa, mentirosa, tá? Ela não muda. Mesmo com o sofrimento máximo que alguém pode descer. E aqui ela não vai fazer nada. Para alguns, porque não pode, tá presa de alguma forma em um problema, uma situação, ou preso no que ele fez para você e não tem solução, você não vai aceitar, não vai perdoar, acabou. E para outros é preso em magia, tá? Qualquer tipo de magia aqui. Aqui os magiados, gente, tem uns 10% magiado. E tem outros porque realmente nasceram assim, vão crescer assim, morrer assim, não quer mudar. Tá? Então ele não vai deixar o ego e o orgulho ir atrás, ele não vai procurar, pelo menos não nos próximos dias aqui. Porque quando eu perguntei o que a pessoa vai fazer, é continuar em cima do muro em silêncio. Tá? E ele vai continuar aqui com sentimento de ciúme, de posse, de obsessão, isso aqui é obsessão, por você. Raiva,
ódio, sentimento de vingança, de ciúmes, de posse, tá? Tá aqui, ó. Essa pessoa, ele tem mesmo, gente, aqui, uma obsessão por você, um sentimento de posse, tá? E tá vendo o abismo que ele fala aqui, ó, tem um abismo entre nós, pra muitos é por isso que ele não vai fazer nada, tá? E essa pessoa não consegue esquecer você, gente, isso aqui é obsessão, tá? Pra alguns aí, façam uns banhos, umas coisas, porque essa pessoa puxa a sua energia. Seja onde ele tá, com quem ele tá, o que ele tá fazendo, ele tá puxando sua energia, seja de dia, de noite, no dormir, acordado, seja ele furunfando aí com outras pessoas e botando a sua energia no meio disso. Cadê aqui, ó? Isso aqui, ó, ciúme, sentimento de posse, obsessão, é o que essa pessoa tem por você. Não importa aqui, Frei Rogério tá falando que alguns já faz anos, tá? E essa pessoa continua obcecada por você. E pra muito, gente, ele fica lá fazendo coisa, batendo bolo lá, pensando em você, puxando sua energia, ou fazendo com outras pessoas e mentalizando você. Então precisa fazer um corte de energia, tá? Um divórcio espiritual, corte de laços energéticos, tá? Para os casos aqui onde a magia acabou influenciando também para vocês se afastarem, para alguns pode ter respingado algumas coisas em você, então faça uma limpeza, um sacudimento, aquilo que é da sua fé, vá fazer uma libertação na igreja, uma novena, qualquer coisa para você se limpar, tá? Porque essa pessoa, ela continua obcecada por você, não importa que para alguns se já faz anos, tá? E para alguns casos ainda pensa em voltar, quando ele resolver os BO dele, tá? Deixa eu ver se essa pessoa stalkeia. Alguns, gente, aqui, eles têm uma relação com você de amor e ódio, tá? Até de uma obsessão por não poder mais mandar em você, não ter mais controle de você e dos seus sentimentos. Sabe? Aquele que não aceita perder e que ele é que fez perder e ele não aceita, porque o ego dele não aceita, ou porque você terminou, você saiu por cima, você venceu ele no jogo dele. Isso aqui é obsessão dessa pessoa. Deixa eu ver se tem alguns que stalkeiam você aqui, de alguma forma. Aqui pra mim é neutro, ó, sai você aqui, consulente, eu perguntei de você, tá? Seja homem ou mulher, é só você adaptar, nem precisa aqui, ó. Eu perguntei de stalker, é um ás de espadas, tá? Sim, essa pessoa stalkeia você. Ele stalkeia. Seja com fake, isso aqui é a mentira, a falsidade, seja pelo de outra pessoa, uma conta nova, um chip novo, tá? Ou ele fica tentando fazer esse tipo de coisa. Ou joga o seu nome no Google para ver o que aparece, tá? Ou ele pergunta de você para quem possa dar alguma informação, porque eu já disse, é obsessão. Tá? Então, sim, ele stalkeia, ou ele procura saber, ou ele tenta saber. Até com obsessão. Ele não, e se ele tem como, gente, ele não tira os olhos de você aí na rede social. Mas, Lana, se a pessoa tá presa, tá penada, como é que vai ficar stalkeando a minha rede social? Ah, gente, vocês moram no Brasil, tá? Entrar celular e presídio aí é como mais fácil que tem na face da terra. Tá? Então, mesmo que essa pessoa esteja nessa condição, ou então quem vai visitar ele pergunta. Tá? Porque ele é obcecado, gente. Deixa eu ver um complemento aqui pra dama. Aí, ó. É um rei de espadas, ele é estrategista, tá? Então tem uma pessoa aqui que aposta muito que com o tempo você é capaz de perdoar, você é capaz, você é nobre de caráter, de espírito, de espiritualidade. Então, para alguns, gente, ele pensa aqui que mesmo que você esteja muito pé no chão, muito prática, racional, decidida, cortante, mas ele aposta muito na sua generosidade, o coração bom, o coração que perdoa, o coração que já amou muito e deixou muito garantido quanto amava. Então, para aqueles que ainda têm uma esperança de no futuro voltar, ele ainda acha que dá para reconciliar. Que ele ainda consegue aí, de uma certa forma, uma aproximação com você, o seu perdão, ou até que você perdoe e reconcilie com ele. Volte a ter algo, início ou reinício com ele. Que basta para isso ele usar de estratégia, né? Ele conhece você, seus pontos fracos e fortes, então tem alguns apostando nisso? Tem. Só que ele vai dar tempo ao tempo, ou ele vai deixar o tempo passar e as coisas abrandarem, como eu falei, o tempo trabalhar a favor dele, você não tá com tanta raiva, esse tipo de coisa, tá? Para alguns aqui.
E eu não vou mentir do que aparece aqui não, tá? Para alguns, o que vocês passaram é porque vocês tinham um relacionamento kármico, tá? De outra vida, e por isso que foi tão dolorido, tão sofrido o que você passou com essa pessoa. E para alguns aqui, foi a providência divina que aproximou vocês, porque tinha os karmas para queimar, umas lições aí que vocês precisavam ajustar de outra vida. Tinha, no passado tinha. Por isso que a pessoa entrou no seu caminho, não foi por acaso. Foi resgate, foi lição, aprendizado, tá? Para um e para outro. E aqui tem muito uma coisa, deixa eu conferir se essa pessoa pode estar fazendo ou pensando em fazer magia para você voltar para ele ou para ela. Pode sinalizar, Frei Rogério. Não? Não? Ó, vocês viram, ele fica dizendo para mim sim ou não, pega ou não pega aqui, ó. Para alguns casos, confirma, tá? É só adaptar se é homem ou mulher, a pessoa que você trouxe para a mesa. Tá? Não importa se era relação de pessoas do mesmo gênero, é só adaptar. Aqui é você, como eu disse, adapte o gênero. Aqui, ó. Essa pessoa tá visando fazer alguma coisa, tá? De manipulação energética para trazer você de volta. Tá? Então pode ser que a hora que a pessoa resolver voltar, ela tente fazer um adoçamento, porque o Oxum tá na mesa, ou uma amarração, ou uma simpatia. Aí vocês adaptem, desde um adoçamento, uma amarração feito lá com o médium, né? Ou a pessoa, se é médium, ela mesmo fazer, ou até uma simpatia, uma oração de amarração, uma oração para puxar de volta, tá? Então, para alguns, tem aqui uma pessoa pensando em apelar para isso, tá? Para algo energético espiritual para trazer você de volta. E para alguns, ele fica lá mentalizando lei de atração para puxar você de volta, tá? Mas oração, para alguns, essas orações que tem na internet de amarração, de trazer de volta, de chamar, de a pessoa ficar pensando na outra, tá? Mas tem casos aqui também que pode ser que a pessoa, se ela é médium, ela faça uso da mediunidade, ou ela vá procurar um médium para isso. Tem alguns aqui que só não fizeram isso ainda porque não tem condição financeira, tá? Para pagar um trabalho, etc e tal. Aí talvez fique só na simpatia, na mentalização, puxando você com esse tipo de coisa. Oraçãozinha de puxar de volta. Mas tem alguns aqui que estão pensando sim, tá? Em quando tiver condições financeiras aqui de bater um tambor para puxar você de volta. Tem esses casos? Tem, não posso dizer que não tem. Confirmou aqui, ó. Mesmo para aqueles casos que já faz tempo. Meses e até mais do que um ano. A pessoa pensa em se usar desse tipo de coisa quando ela estiver pronta aqui, que ela se libertou do que precisava, dos problemas, situação, relação, sei lá do que, prisão, o que for, tá? E ela estiver pronta para tentar insistir em você aí, se ela tiver que apelar para esse tipo de coisa, ela vai fazer. Ela tá muito pensando nisso, tá? Que vai ser, se não for por bem, vai ser na marra. Então se prepare aí. Porque eu disse, a pessoa é obcecada. Se ela não conseguir trazer de volta no planejamento, na estratégia, na manipulação, no gogó, na palavra, na chantagem emocional, sei lá no que, se ela não conseguir pelos meios aí assim, meio sem escrúpulo, meio na mentira, tentando puxar você de volta, tem uns pensando até em último caso em bater um tambor. Tá? Então aí já fica a dica para você estar fortalecido aí na sua espiritualidade para não pegar nada aqui, tá? Inclusive aqui, Frei Rogério está dizendo para alguns, tá? Que é a própria pessoa aí que fica fazendo oração de puxamento, de atração, é a pessoa que fica puxando você, tentando puxar, ou é a pessoa que fica fazendo simpatia, oração aí para esse tipo de coisa. Tá? Mesmo aí que ela esteja até noutra relação, noutra situação de vida. Eu não sei por que essa pessoa é tão obcecada assim por você, tá? Se é problema mental, se é transtorno mental de personalidade, se é codependência, se é cisma, se é orgulho, se é ego, por que essa pessoa é tão obcecada? Mas é. Tem mais alguma coisa aqui? Ó, o Frei Rogério tá dizendo aqui, ó, isso aqui é perturbação do sono, 9 de espadas, e o diabo tá aqui, pendurado aqui, ó.
na diagonal. Se você tá dormindo mal, tem insônia, tem pesadelos, pesadelo com a pessoa, ou é porque ele tá puxando, ou ele tá manipulando energia, ele tá drenando, sugando sua energia. Então fecha essa porta, tá? Do nada você se pega na angústia, na ansiedade, a pessoa vem na mente, pode ser que tá manipulando essas magias, essas coisas aí, tá? Porque para muitos aqui fez, tá fazendo, vai fazer. Talvez esteja aí fazendo essas orações e simpatias enquanto não pode fazer um trabalho mais elaborado porque não tem grana. Tá? Ou então, sei lá, tem um parente que faz, aí a pessoa fez no 0800, não cobrou. Né? Ou ele é médium, ele tá mexendo, manipulando porque ele sabe fazer. Então tem isso, tem. Inclusive aqui eu já vou dizer para vocês, tá? Se seus caminhos no amor parece que tá trancado, ou só se aproxima porcaria para você, ou você começou um relacionamento depois dele com outra pessoa e parece que não firma, não deu certo, é ele, tá? Ele fica lá, gente, desejando que você não dê certo com ninguém, que você não arranje ninguém, que você não firme com ninguém. Porque você é dele e você é dela, para quando ele voltar, ele conseguir trazer de volta. Mesmo que ele tenha repassado todo mundo e ele esteja com todo mundo, ou com alguém. Mas na cabeça dele ele fica torcendo, tá? Para você não arranjar. E quando você arranja, ele fica jogando uruca para não dar certo. E para alguns até apelando para magia e manipulação energética, para você não dar certo com ninguém. É um total egoísta? É, porque para muitos, se você não tá com essa pessoa, é porque ele fez cagada. Mas é uma pessoa que não aceita, tá? Que na cabeça dele ou dela você pertence a ele ou a ela. Então tome cuidado, porque essa obsessão aqui dessa pessoa, para alguns, se já não foi, pode passar a ser até de perseguição física, perseguição em rede social, perseguição no seu trabalho, no seu portão. Tá? Ao ponto de você ter que fazer aí uma medida protetiva, para ter distância, para a pessoa não vir atrás, tá? Pode ser uma pessoa que se torne agressiva fisicamente, agressiva com você, ou se vê você na rua com alguém fazer alguma coisa. Então, cuidado, porque é obsessão, tá? E essa obsessão não é amor. Se você perguntar para mim, isso é amor, Lana? Não, isso é obsessão, isso é controle, isso é posse, isso é paixão, paixão visceral. Vocês deviam ter uma química muito forte, tá? Porque é uma paixão visceral que enlouquece, que cega, que traz obsessão. Mas isso aqui não é amor nem aqui nem na China. O amor não é isso, tá? E essa pessoa confunde tudo isso: controle, posse, obsessão, subjugação. Você ser dele, dela, e escravo dele ou dela, de tudo que ele quer, tudo que ele manda. É obsessão. Isso aqui não é amor. É paixão visceral, paixão que enlouquece, paixão que deixa obcecado, paixão que faz fazer loucuras com ele, com você, com os outros. Não é saudável, tá? Tem mais algum alerta aqui, Frei Rogério? Eu não vou dar tempo aqui, porque para cada caso é um caso, tá? Deixa eu ver essa questão aqui. Tem alguém aqui que tem muita vergonha da condição em que ele se encontra ou ela se encontra e não quer que você saiba. Tá? Seja qual for. Que mais? Ó, essa pessoa tá com o futuro incerto, tá? Por isso que ela não vem. Ou não veio ainda. Ou ela não tem certeza mais do seu sentimento, se ele exerce algum controle, algum sentimento que você ainda tenha por ele, tá? E aqui, ó, eu perguntei para os casos específicos que o Frei Rogério tá falando, dessa pessoa tá numa condição aí de dificuldade, onde ele não possa vir, que ele tá preso de alguma forma, que ele tem certeza do futuro e agora incerteza se você aceitaria ou não dos seus sentimentos, isso perturba, e também a culpa, o arrependimento tá comendo essa pessoa viva. Eu perguntei se essa pessoa aí estava prestes ou na iminência de fazer algo, tá? Aqui é o seguinte, para alguns casos, aqui, principalmente os que têm alguma coisa de dinheiro, de dívida ou de coisa na justiça, ainda demora um tempo aqui, tá?
É como se essa pessoa tivesse que finalizar mesmo essa situação, tá? Então ainda demora um pouco aqui para a pessoa brotar aí do bueiro do cemitério, tá? Porque ainda tem uma incerteza, principalmente nas questões judiciais ou financeiras, ou de dívida, tá? Ou de divórcio que a pessoa quer fazer, alguma coisa aí na justiça, ou de lei, ou de documentos, papéis e dinheiro, tá? Que envolve trabalho ou estudo. Então, por exemplo, se ele precisa se formar primeiro, se ele precisa arranjar um emprego, se ele precisa ganhar uma promoção, se ele tem uma questão judicial de qualquer esfera, demora um pouco ainda aqui, ó, tá? Mas ele, como eu disse, ele tá na incerteza, mas para alguns casos ele quer vir atrás, principalmente para quem já teve um relacionamento sério, já teve família, tá? Que não era aí um ficante, alguma coisa assim, uma aventurinha, não, para quem já foi namorado, noivo, esposo, esposa, morou junto. É para quem tinha um relacionamento sério, tá? Essa pessoa ainda vai fazer uma tentativa assim, mas demora, tá? Porque depende dessa situação aqui de lei, justiça, finança, tudo isso, tá? Tem alguns aqui que inclusive correm em segredo de justiça, ó, tá? Tá correndo em segredo de justiça, ou realmente a pessoa aí tá impossibilitada de comunicação, até porque não pode comunicar. Onde tá, não pode. Então, se dependesse, eu vou dar um exemplo do que o Frei Rogério tá falando aqui, muito forte, tá? Se aconteceu de a pessoa volta e meia mandava mensagem, né? Tipo, fazia uns meses, aí a pessoa tinha sumido. Aí você arranjava um paquera, um ficante, um namorado, aí ele brotava e mandava mensagem, né? Aí você ia para outra tentativa de outro relacionamento, ou conversando, conhecendo, ele sabia, ele reaparecia. E do nada ele desapareceu completamente. É porque ele está impossibilitado, senão ele já teria feito de tentado mandar alguma mensagem. Mas, como eu disse, para alguns ele não quer que você saiba ou veja a situação que ele se encontra, os problemas que ele tem, porque ele se sentiria humilhado, tá? Então, para aqueles aí que acabaram sendo presos, gente, apenado, de repente a pessoa parou de brotar da terra, de aparecer vez ou outra, que nem eclipse que ele aparecia, é por isso, tá? Porque ele tá com esses problemas aí, então por isso que ele parou. Ah, Lana, eu achei que é porque eu tava namorando alguém que a pessoa tinha parado de falar comigo. Para alguns casos, não, porque aqui mostra que alguns que fizeram tentativas com outra pessoa, mesmo você estando com outra, ele mandava ainda vez ou outra uma mensagem, um sinal de vida. Ele não se importava se você estava com alguém ou conhecendo alguém, ou se ele também tinha alguém. E de repente do nada sumiu, gente, é por isso, tá? Para alguns não tem como fazer pela condição que tá, e para outros terem vergonha não quer que você saiba. Pelo menos não agora, porque aqui tem muita mentira, tem muita ocultação, muito segredo, muita coisa que a pessoa não conta ou não contou, que você não sabe dele ou dela, seja do passado, do presente. Tá? Então aqui é isso. Aqui nós temos peixes, Áries e Capricórnio, Gêmeos e Virgem, Capricórnio e Escorpião, Touro e Libra, Touro e Libra de novo, Sagitário, Peixes e Aquário, só podia, né? Peixes e Aquário, Escorpião de novo e Touro e Peixes, tá? Pode ser o seu signo ou da pessoa, às vezes é um ascendente, uma coisa que você tem no mapa e nem sabe. Às vezes bate tudo, mas às vezes, né, um complemento. Aqui nós temos filhos de Oxum, filhos de Ansan, a falange de Simiromba tá forte aqui, tá? Falange dos Santos, Sacangas ou Sacangás, povo do Oriente, povo cigano, malandros, boiadeiros, baianos, marinheiros e Iemanjá, pretos velhos e caboclos da linha de Oxalá, Exu e Pombogira por Santo Antônio de Pádua. Aqui eu já falei Iemanjá. Aqui tem o Mulu ou Baloaê.
Ó, confirma, Omulu e Obaloaê, ou a junção dos dois em Iorimá, tá? Então, aqui, deixa eu ver se tem... Aqui eu já falei, né? Pretos Velhos de Oxalá. E aí tem Pretos Velhos de Omulu aqui também, tá? Pretos Velhos de Oxalá e de Omulu, Caboclos de Oxalá, tá bem forte. É, Caboclo Girassol, Tupinambá, Caboclo de Oxalá, tá? De Omulu, deixa eu ver Oxóssi, porque tem os pássaros aqui. Temos Oxóssi. Ó, confirma Oxóssi, tá? Vocês estão vendo que eu tiro na frente de vocês. Eu sinto energia, ó. Oxóssi e de novo confirma aqui Exu ou Bará, filhos de Bará. Tá? Aqui temos a energia do Arcanjo Miguel. Então, deixa eu ver se tem Ogum. Aqui é neutro pra mim, mas é uma força masculina. Ogum não tá tão forte, deve ter porque é coletivo, mas não tá forte. Logum Nedé. Ogum Nedé. Logum Nedé confirma. E Oxum confirma de novo. E aqui temos a lei. Saiu Yansan e a torre. Deixa eu ver se temos aqui, porque temos Miguel. Temos Xangô. Filhos de Xangô. Confirma filhos de Xangô, tá? E aqui é o San. Para quem vem junto, ó, o Oxóssi e o San. Separado, Oxóssi e o San. A Jurema na mesa, caboclada de pena na mesa. Mas também tem caboclos de couro, porque saiu aqui, ó. Os boiadeiros. Mais alguma coisa aqui? O senhor quer acrescentar? Ele diz que não saiu na mesa, tá? Mas tem os herês aqui. E beijada, né? Pra quem é do candomblé, os herês. Se não é Cosminho, né? Cosme, Damião e Iori. E tem Iorimá aqui também, porque saiu Pretos Velhos aqui. Santas Almas. Agora vamos ver os bilhetes, que ele quer aqui rever esses. O senhor vai querer mais algum desses ou não? Não quer mais nenhum. Então, vou tirar aqui só as letrinhas e as pílulas de autoestima. Pode escolher, Frei Rogério. Esse. 2 ou 3. E esse, 3. Pílulas de autoestima, as letrinhas. E esses aqui. Essa é a mensagem do anjo de guarda, do seu mentor. Qual? Ok, esse laranja. Qual mais? Mais algum, não? O verde. E por fim eu releio os últimos. Vamos ver as letrinhas. Quantas, Frei Rogério? 7 letrinhas, tá? Pode ser nome, sobrenome, nome do meio, apelido seu da pessoa. G de Gustavo. O Frei Rogério falou ganância, tá? Para alguns envolve a ganância dessa pessoa em alguma coisa. Ou ele foi, ou ele é ganancioso. As decisões foram baseadas nisso. Gisele. Gabriel. Letra A, de Antônio, de Antônia. Você deu muito amor para essa pessoa, né? Incondicional. Você amou essa pessoa quando ninguém mais amou. Você deu o melhor que você tinha aqui. Angústia, o Frei Rogério falou. Sua da pessoa. C, de Cristiano, de Cristiane, de Cristina. Criança. Tem alguma criança que envolve a problemática aí ou a pessoa imatura? Zerês de novo aqui, criança. O Frei já falou que tem energia dos encantados também. Que, tá? De queijo. Quantidade. Se a pessoa preferiu quantidade do que qualidade, ou é a quantidade de defeitos que essa pessoa tem? Não sei porque o Frei já falou Gabi aqui, tá? Gabi ou Gabi. Não sei se é homem ou mulher. Que de Queiroz, Quevedo, Quaresma, Quindim,
Quindim, Frei Rogério? Criança de novo, Zerê? Tem alguém devendo coisa pra Herê aí? Quindim, Oxum, Herê? Alguém gosta de quindim? Faz quindim? Vende quindim? Eu já falou quindim. Ou é apelido? Ó, Y de Iara. Ele falou algum Iara aqui, gente. Iemanjá. Y de Ione, Ivone. Ironildes. Ivo. Igor. Ó, outro C aqui, ó. De coração. Ele falou cachaça, gente. C de cachaça. C de cachaça. Quantos que era que o senhor ia querer? Não lembro. 7. I. De novo, pode ser Igor com I, Iago com I, ou com, H, com Y ou com I. Tá? Igreja. Identidade. Inocência. Se a pessoa quer provar que é inocente de alguma coisa na justiça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta 1. Letra O. Letra O, de 8. Letra O de 8. O que o senhor falou aí? Orgulho, ele falou. Essa pessoa realmente, tá? Aqui, se você tá dando indiferença pra essa pessoa, tá doendo muito, tá? Eu não sei, gente, por que ele tá falando de C cedilha aqui, tá? Saiu 2 Cs, ele falou C cedilha também. E ele falou aqui Cecília. Cecília. Cláudia. É esses nomes. O senhor quer que tire mais algum? 3, 6, 7 tem ali. O que tem ontem? Ele não sei, ele falou alguma coisa ontem. Tá? Não sei, ele fica falando Gabi ou Gabi. O Gabi ou a Gabi. Tá? Vamos ver aqui a pílula de autoestima. Você tem o poder. Aí, ó, tudo só depende de você. O poder tá em você. Saiba se impor. Poder, você tem o poder. Saiba se impor. Busque verdadeira espiritualidade. Pode ser você ou para a pessoa. Talvez a pessoa nunca buscou a verdadeira espiritualidade. Ou tá faltando você buscar, né? Porque tem gente que é só religiosa, mas não é espiritualizada. Tá? Tem isso. Segue, né? Que nem o cavalo lá com a viseira, olhando só para aquele dogma religioso, mas não tem o verdadeiro contato espiritual, a verdadeira comunhão espiritual com algum ser maior, entidade, o que for, com a fé. Vou reler e vou tirar por último aqui o que seu anjo de guarda diria. Não me conforme em não ter mais você na minha vida. Justiça. Confio demais em todo mundo e sempre me dou mal. Sei que sou imaturo e por vezes sou infantil. Ó a pessoa aí. Tinha gente aqui que não era só isso, né? Frei Rogério falou que tinha diferença de idade. Já saiu lá as diferenças. Você é minha luz e a minha inspiração. Eu disse que essa pessoa, para alguns, consegue ver você de algum jeito. Tá? Eu uso as nossas diferenças como desculpa para dizer que não daríamos certo. Olha aí, ó. Por isso que alguns aí, gente, tem essas crenças limitantes. Ciúme, sentimento de posse e obsessão. Tenho medo de você não conseguir me perdoar. O amor vai diminuindo, né, gente, à medida que a cagada vai aumentando. Eu achei que outras pessoas seriam como você e me enganei. Se dane, não tenho pena não. Quero mais que se arrombe. Há um abismo entre nós que a própria pessoa colocou. Ou se já tinha uma problemática, ele piorou a situação. Que o seu anjo de guarda, mentor ou guardião diria? Ou Deus, sei lá, aquilo que você acredita. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, isso é um hino, né?
Quando ver você na bênção, vão se arrepender. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Isso é um hino. Tá? Como é que fala? É a Damares que canta, né? É a vingança do crente. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vir você na bênção, vão se arrepender. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Tá aí, para alguém deve ser, né? Tem uns glória a Deus aí, dá um aleluia, né? Deve ter uns irmãos aí. Ó, isso aqui já não saiu esses dias, já não me lembro. Como vaso nas mãos do oleiro, somos moldados pelas mãos do Senhor, que nos aperfeiçoa e as nossas vidas. À medida que somos trabalhados, nos tornamos instrumentos de bênção em suas mãos. Olha aí, ó. Tem gente aí que tá que nem o barro na mão do oleiro, né? Já apanhou, essa pessoa é uma, tá? Apanha, apanha, apanha e não muda. Bate, bate, bate e o barro não se molda. Continua teimoso, continua repetindo. Apanha, apanha, apanha e não se molda. Não quer ser deixado trabalhar nas mãos do oleiro. Né? Então vai ser só um barro que vai apanhar e apanhar e apanhar e não vai ter forma de nada e nunca vai sair daquilo. É essa pessoa aqui que você trouxe para a mesa. À medida que somos trabalhados, né, o que nós deixamos que a espiritualidade trabalhe na gente, nas nossas falhas, defeitos, nos tornamos uma pessoa melhor, ó, nos tornamos também instrumentos de bênção, né, nas mãos de Deus para outras pessoas. A pessoa não é bênção nem para ela. E como é que vai ser bênção para os outros? Porque ela não aceita ser moldada, ela não aprende nem apanhando. Esse barro aí dessa pessoa que você trouxe, gente, tá apanhando da vida faz tempo e não muda, não deixa de ser orgulhosa, não deixa os defeitos, os vícios, a conduta, as atitudes, as crenças limitantes, os preconceitos, o machismo, sei lá o que, a pessoa não muda. E tome bater no barro, tome bater no barro. Eu não tenho pena não, por mim, que a espiritualidade bata e bata e bata e bata nesse barro aí, gente, até que ele vá ser queimado, né, sem forma mesmo e depois vire pó. Porque é o que resta para quem não quer mudar, para quem não quer evoluir, para quem não quer aprender. O espírito, ele estaciona, mas ele não é retrógrado, ele não retrocede do que ele já aprendeu de lição. Você só tem um caminho para frente. Pode ser que demore essa ou outras vidas, você vai se moldar sim, conforme o que Deus quer que você seja. Quanto mais você recusar, quanto mais você relutar, mais ele bate nesse barro. Né? Eu quero que você seja uma ânfora, mas eu não quero ser uma ânfora. Né? Eu quero ser um jarro, sem alça. E aí Deus vai ficar nessa briga com você, o universo, as bênçãos, e bate, bate, bate. Vai apanhar até que nem o loirinho lá, como é que é? O Draco apanhou do Balboa. Tá? Vai tomar ali sarrafada que não vai poder mais abrir os olhos, caído, detonado, e vai continuar batendo. Por isso que eu não tenho dó, gente. Se você não aprende pelo amor, você aprende pela dor. Né? Você não quer se vergar a espiritualidade, Deus, porque Deus projeta a gente para evoluir. Não importa o tempo, se não evolui aqui, vai ter que ficar um tempinho no umbral para aprender. Tá? Você vai ser moldado conforme eu quero. Eu sou o criador, eu te criei, porcaria. Você vai se transformar no que eu quero, nem que leve 1000 anos, nem que fique 1000 anos no umbral, nem que sofra e apanhe esse barro até não poder mais. Você vai evoluir. Você vai ser o que eu fiz você para ser. Que é um ser humano de luz, um ser humano evoluído, expandir a consciência, não precisar mais vir para a Terra reencarnar. Você não aprende? Tome pancada no barro. Tá? E tem uns aí, é o caso da pessoa que você trouxe para a mesa, gente. Ele já tá na lona total. Ele já chegou no fundo do fundo do fundo do poço. Tá? E ele só tá tendo perda, 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 prejuízo, sofrimento, arrependimento, culpa e não aprende. Tá? Já esse aqui teve várias chances, a espiritualidade deu várias chances na vida, no trabalho, na carreira, no amor, em tudo. E a pessoa se recusa. Então deixa ele tomar-lhe uma tunda, gente, uma sumanta bem dada da vida, da espiritualidade, bater até esse barro aí, gente, virar aí uma panqueca achatada para ver se aprende alguma lição de vida. Tá? Você pode se recusar o que você quiser de mudar, mas um dia você vai ter que evoluir. Cedo ou tarde, esse é o destino que Deus traçou para todos. Evolução.
para você sair dessa roda reencarnatória, para você expandir sua consciência, para você, né, se tornar aquela gotinha d'água que se mistura com o oceano todo. Senão, enquanto isso, você vai continuar apanhando. Deixa apanhar, gente. Não é responsabilidade sua, não é obrigação sua salvar ninguém, cuidar de ninguém, evoluir por ninguém, tá? Não é. Você veio para cuidar da sua evolução, tá? Você apoiar o outro é consequência de você evoluir. Mas você veio para trabalhar em você, na sua melhora, no seu progresso, na sua evolução moral, espiritual, de vida, de consciência. É um trabalho individual, uma prova individual. Cada um tem que fazer por si. Tá? Você não é responsável aí pela vida alheia. Cada um, Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Se a pessoa não quer, você foi bênção colocada para ajudar e a pessoa desperdiçou, você não tem o que fazer. Tá? Você só pode ser responsável pela sua evolução, seu progresso, não dos outros. Você pode apoiar, não carregar a cruz de ninguém, tá bom? Minha gratidão. Não saia sem deixar um like, comentário, se inscrever, ativar sininho e dar uma olhada nos achadinhos da Shopee. Minha gratidão, muita paz e muita luz e que Deus abençoe a todos.